sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei as águas no mares, e multiplicasse as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes, segundo as suas espécies, gados e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi, e fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que esteja sobre a terra. E assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra e subjugai. E tendo domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Pode ser até aí. Pode ser até aí. Então é o seguinte: a gente vê assim, a descrição da criação é lógico. A teologia da criação tem que ser baseada no Gênesis, a nós, né? Eu quero fazer umas perguntas aqui para vocês. Qual o número de pregações expositivas em Gênesis 1 que vocês ouviram nas suas vidas? Você ouviu com... Eu me lembro com Nicodemos. Eu também. É porque agora eu fui estudar para dar essa aula, né? Eu recomendo uma aula do professor Felipe Fonte que eu vou passar para vocês, sobre cosmovisão e no Gênesis, tá? A gente geralmente se aproxima desse texto da criação de forma muitas das vezes, digamos, reducionista, eu falo, mas de forma superficial. O que a gente vê, qual é a importância de estudar Gênesis, assim, até a gente fala mais em Gênesis hoje em escola para criança do que para adulto, né? Qual a importância da gente estudar Gênesis, assim? Vocês imaginam? É a soberania de Deus, que ele é o Deus criador. Ele é o Deus criador, isso já é um conceito mais amplo mesmo. A gente se aproxima disso para as perguntas de vez como tipo, o dia que Deus descreve aí, era de 24 horas, eram eras, esses dias eram separados por épocas ou não. A gente tenta fazer uma defesa da fé em relação à teoria da evolução, né? Mostrando que Deus criou todas as coisas, não evoluiu. A gente tenta fazer uma defesa que o universo não é eterno, ele teve um início. Mas, na verdade, a tese do professor Felipe Fonte, e que eu compactuo, eu li o artigo dele, eu concordo com ele, é que a profundidade da análise da criação, da descrição da criação do Gênesis é muito maior. É muito maior do que isso. Deixar bem claro, eu acredito que os dias são 24 horas. Que fala na escritura, ele fez manhã e tarde. Então, eu acredito que são 24 horas, que Deus pode fazer. Tudo em 24 horas. Eu acredito piamente que as espécies foram criadas, cada uma conforme a sua espécie, os animais. Não há evolução de uma espécie para outra. Acredito nisso de forma bem clara. Inclusive, se você for ver, a teoria da evolução ela tem 150 anos. O Gênesis, o relato, a escrita do Gênesis, tem 3.400 anos. Então, não dá para você comparar um relato de 3.400 anos com uns 150 anos. E também, sim, existem incongruências, né? De onde? Tá, houve uma evolução, mas como foi o início? Então, tem que considerar que o universo é eterno. Não é. Pela palavra. Certo? Então, acredito piamente nisso, mas é muito mais profundo. Primeiro de tudo, lê o primeiro versículo, Natan. Primeiro versículo. Primeiro. No princípio criou Deus o céu e a terra. Isso é de uma profundidade, você cai de joelho em adoração a Deus. Por quê? No princípio. Então, houve um princípio para todas as coisas. Deus.
ele estava presente antes do princípio. Ou seja, Deus antecede a realidade. Deus antecede o mundo. Deus antecede todas as coisas. Ele, apenas ele é eterno. E o mundo foi criado. Teve um início. Teve um princípio. Deus criou céus e terra. Pela descrição do judeu que estava escrevendo isso, céus e terra é o cosmos. É tudo que ele podia enxergar. Céus, terra, onde estava e céus, universo. Então você entende. Deus criou céus e terra. Nós chamamos isso e criou do quê? Qual foi o material que ele utilizou? Um novo material. Foi através da palavra, mas tinha alguma matéria-prima no início para ele criar céus e terra? Não existia, ele criou do nada. Nós chamamos, através da palavra, assim, vamos discutir isso aí, é muito legal, tá? Isso é bem legal. Nós chamamos isso de criação ex nihilo. É criação do nada. E isso em combate da filosofia, porque Aristóteles falava nada cria. Os filósofos não conseguem entender isso, né? Mas a Escritura coloca claramente que Deus criou todas as coisas existentes do nada. É a criação ex nihilo. E aí vem depois no versículo 2, lê aí, Natan. E a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Então Deus criou do nada, mas Deus criou o caos. Existem pessoas que colocam que a terra era um caos. Na verdade, o sem forma e vazia do hebraico não significa caos. O sem forma e vazia do hebraico ele tem um significado disforme, não caos. Ainda não tinha forma. Essa era a matéria-prima que Deus usou para criar outras coisas. Aí nós chamamos de creatio secunda. Então você tem o ex nihilo do nada. Criou a terra sem forma e vazia, disforme. E o modo operante de Deus, através da sua palavra, ele pegou essa terra disforme e foi dando forma. Criou os mares, criou a terra, criou os seres viventes, até criar o homem, sempre a partir de uma matéria prévia. Né? O homem veio do barro, conforme a descrição da Escritura. A gente chama de criatio secunda. E Deus criou, então, as coisas naturais e as coisas espirituais, os anjos. Né? Os anjos foram criados. Quando que os anjos foram criados? Não, a Escritura não é clara para isso, não posso afirmar. Tem coisa, gente, que na teologia a gente fala assim, não sei. Não tem como. A nossa matéria-prima é a Bíblia. A Bíblia não me relata. E a forma que Deus se revelou para a gente de forma mais completa. Isso é a nossa redenção, a nossa salvação. As naturais você não pode ver. Você vê o céu. Se o Sol tivesse uma distância da Terra, uma inclinação diferente, não seria compatível com a vida. Se nós tivéssemos a órbita da Lua, se nós não tivéssemos fotossíntese, não teríamos oxigênio para respirar, se não tivéssemos os oceanos, os rios com água potável, não conseguiríamos viver por falta d'água. Então, tudo se encaixa perfeitamente. Todas as coisas. É indesculpável que não crê em Deus, porque está aí. Basta ver a natureza. É lógico. E você, quando olha a revelação geral de Deus, com a ótica da Bíblia, tudo fica muito mais claro. Muito mais claro, né? Então, você tem a criatio ex nihilo, e segunda, vai cair na prova, hein? Coisas naturais, você não sabia que vai ter prova? Fui pedir prova, vai ter prova. Mentira. Naturais e espirituais, né? Naturais a gente vê, as espirituais a gente não enxerga. Mas são os anjos, né? Os anjos que caíram, os demônios. Tudo foi criado por Deus. Isso mostra para mim o seguinte: ele tem toda a criação das suas mãos. Então, isso tem muita importância, gente. O estudo da criação é uma importância fundamental para a gente. Que mostra o seguinte: nós somos observadores do mundo. Nós estamos no mundo, não só observamos, nós participamos dele. Nós participamos do mundo e observamos. E isso nós chamamos da forma que a gente enxerga o mundo, a forma que isso envolve conceitos que a gente traz desde o nosso berço, né? Informação como pessoa, criação que seus pais te deram, educação que você teve,
a tua formação espiritual e tudo, nós chamamos de cosmovisão, é a visão do mundo. E a entender que Deus criou todas as coisas do nada e Ele tem poder sobre todas as coisas e controle, nós chamamos de providência, nos dá, molda a nossa cosmovisão. Cosmovisão é isso aqui, Natan. É tipo assim. Eu uso óculos para enxergar melhor. Então eu vejo meio embaçado você. Essa é a minha cosmovisão. Quando eu coloco uma lente, eu vejo mais claro. Então a lente que a gente vê o mundo, que o Evangelho coloca, é a nossa cosmovisão cristã. Embaçado. Lá atrás eu não consigo ver direito, não consigo ler. Ficando velho, né? Não consigo ler. Agora, quando eu coloco óculos, isso é o que Jesus fez na minha vida. É uma visão cristã. Tudo fica mais claro. Então, esse é o conceito de cosmovisão. No futuro, nós vamos ter um cursinho de cosmovisão. É muito legal, interessante para o cristão. A importância da nossa cosmovisão. A gente olha para a criação de Deus com uma adoração. Jarbas, lê para mim aí o Salmo 19. Salmo 19? O início dele. Salmo 19. Vocês entenderem o que é uma pessoa contemplar. Salmo 19. Contemplar a criação com adoração. Verso do canto de Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. Por que Deus criou as coisas? Ele precisava? Não. A glória dele. E você olhar para a natureza com os óculos, com a lente do Evangelho, você está percebendo, você consegue perceber a glória dele. A glória dele, a beleza dele. Isso nos leva a ficar de joelhos. Dê o segundo versículo aí, já. Vamos lá. Isso aqui no 2. Um dia discursa ao outro dia, e a noite revela conhecimento à noite. O 3. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Numa linguagem nem palavras, deles não se ouve nenhum som. Mas você consegue perceber a glória de Deus na criação. Porque Deus criou tudo muito bem, tudo muito bom. Então, esse salmo, ele nos coloca o seguinte: a nossa cosmovisão moldada pelo Evangelho, a forma que a gente enxerga o mundo, enxerga a criação, nós enxergamos o nosso próximo, a gente conversou semana passada, nós enxergamos a nós mesmos, a gente se encontra na vida, nós temos significado na vida, certo? Mas é mais profundo ainda aqui, tá? Eu não vou aprofundar tanto, mas a questão do significado da nossa existência, quando nos deparamos com Gênesis, é muito mais profundo, tá? Em relação à adoração, Calvino, ele tinha essa visão nos seus institutos, ele falava muito em relação à importância da criação como revelação de Deus. Mas o segundo autor, vocês vão ver que escreve, ele tem uma abordagem um pouquinho diferente no catecismo, né? Ele fala em relação à existência. É uma coisa mais profunda um pouco, tá? Presta atenção, gente. Como eu falei no início da aula, a gente se aproxima, quem não estava aqui, do Gênesis, às vezes para responder certas perguntas. Era um dia de 24 horas ou não? O homem evoluiu de macaco ou não? Evolução ou não? A teoria da evolução tem 150 anos, o Gênesis tem 3.400. Né? E é lógico, não tem como você... A teoria da evolução se perde em si mesma, porque você tem que ter um princípio, um início. Então, você tem que se considerar que o universo é eterno. E a matéria não tem como ser eterna. Então, Deus criou a matéria do nada. Né? A gente se aproxima para a apologética, né, uma defesa da fé, do ponto de vista de nos defendermos contra os ateus, né, contra os filósofos liberais, que acreditam, por exemplo, que não acredito que a criação passou pelo Deus, ou tem até algumas teorias que Deus criou e parou por aí. Depois o mundo se mantém por si mesmo. E nós cremos na teologia reformada que Deus não só criou, como ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele chama de providência. Até as coisas ruins que ocorrem estão sob o controle de Deus.
E isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa adoração que você está falando, né? E ontem eu vi o testemunho do pastor Ronaldo Ligório. Eu Chorei. eu gosto muito dele. É maravilhoso. Então, quer dizer, mesmo na dor, ele fala, adorar na hora, só na hora boa, na hora com aquilo dando certo, mas adorar na hora da dor, sabendo que Deus vai estar ali com você, solando, levantando, dando força. Eu achei maravilhoso, eu coloquei até no grupo. Vamos assistir. É que hoje Muito oportuno adorar na hora difícil. E, gente, você observar que Deus é o criador de tudo, que ele tem controle sobre tudo, te faz adorar. Isso é crer na providência também. É crer na providência, é crer na criação de Deus, te faz adorar. Então, isso aqui é muito importante, esse conceito, né? Agora, vamos lá. Qual é a palavra, pessoal? Quem me responde essa pergunta aqui? Vai cair na prova também, tá? Me respondam, no Gênesis 1, todo capítulo 1, qual é a palavra mais repetida? As duas palavras mais repetidas. Era bom. Era bom? Era bom? Era bom, muito bem, ó. Já tirou 5. Falta mais. Acertar a próxima, tira 10. Vai lá, olha a Bíblia. Qual a palavra mais repetida? Criou. Olha. Olha. Qual a palavra mais repetida? Isso é uma coisa que nós chamamos em teologia de exegese. A gente vai no texto, entendeu? Fala aí, qual é a palavra que mais se repete? Quem foi dizer? Paula respondeu. Qual é, Paula? Chamou. Disse Deus. Disse Deus. Disse Deus. Disse Deus. E que era tudo bom. Tem uma hora que ele fala que é muito bom, enfim. Né? E disse Deus. E disse Deus. Significa isso? Qual a importância disso? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus. Acho que é a ação, né? A palavra é a ação. Mas a palavra, assim, o que você entende? A palavra são fonemas que ele fez? Não, Disse, haja luz. Meus filmes, às vezes, criemos o homem. É o verbo, né? Dizer, disse, né? Isso aqui nós chamamos em teologia de fórmula criacional. Na verdade, não é os fonemas que Deus propôs, é a forma que ele fez. É o modus operandi de Deus. É o poder dele na criação. É a fórmula que ele usou para criar todas as coisas. Quem lê para mim aí? João 1:1-4. Lê aí. É impressionante como os autores do Novo Testamento utilizam o Antigo Testamento. Os que falam que não tem importância no Antigo Testamento, uma balela. Tem sim. Você entendeu o Novo. João 1:1-4. O princípio era do verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No princípio era o Verbo. verbo. O grego do verbo é palavra. Era o verbo. E disse é verbo. No princípio era Deus. e era Deus. E no princípio. Lê Gênesis 1 de novo aí, Natan. Gênesis 1. Gênesis 1. Isso aí foi a aula dinâmica hoje. Gênesis 1. Gênesis 1. No princípio. Deus criou o céu e a terra. E o que fala no Novo Testamento? A Bíblia, os seus segundos reformadores, a Bíblia explica a própria Bíblia. João 1, no princípio. Opa, vamos lá. No princípio era o verbo. Quem que é verbo? Quem que é o verbo? Segundo João. É Jesus. Era Deus. É Jesus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, gente, o verbo, a força criadora
do mundo, de todas as coisas, de tudo, é Jesus. É Jesus. Ele é o verbo. Ele é a força criadora. Estava junto, né? Ele estava lá, a Trindade. Segunda pessoa da Trindade. Toda a Trindade caminha junta sempre, né? Que a gente estudou, né? Você não pode isolar as coisas, as pessoas da Trindade. Eles fazem tudo junto. Tem uma economia, né? Então, o verbo, ele é o verbo de Deus, ele é a força criacional, ele é o poder da criação. Nele foram feitas todas as coisas. Lê aqui para mim, Colossenses 1, do 15 ao 17. Quem vai ler aí? Olha como é que o Novo Testamento usa o Velho Testamento, né? Qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por ele. Isso é lindo, né? Tudo foi criado por ele, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas. Ele é Deus. E esse Deus, Jesus, foi a força criacional. Ou seja, você existe através dele, da força dele. Uma pedra é uma pedra. Aí nós temos uma coisa seguinte, a gente chama de ontologia, estudo o termo complicado. Então, ontologia quer dizer o que em filosofia? É a ciência da existência das coisas, né? E aqui a gente entra numa discussão muito interessante, né? Uma discussão filosófica. Uma pedra é uma pedra porque Jesus criou assim. Uma árvore é uma árvore pelo poder da criação dele. Um cachorro é um cachorro pelo poder da criação dele. Ele antecede todas as coisas. Vocês entenderam isso aí? Nós chamamos isso de ontologia realística. A realidade ontológica, a realidade da existência, do ser. Mas, gente, se você for debater isso com um filósofo, ele vai pode achar que é um absurdo. Por quê? Porque eu estou usando, o meu pressuposto é a Bíblia, é a Escritura, desculpa, é a fé. Né? Está escrito nas Escrituras que Deus criou todas as coisas através do verbo, dizer, da palavra. Que, na verdade, é um antropomorfismo. Né? A palavra ali significa força, através do seu poder. E a palavra quem é? Jesus. Então, a existência de qualquer coisa no universo, na vida, passa por ele. Você não vai conseguir entender a sua existência nesse mundo da vida se não for através dele. E o homem, na queda, ele substitui muito isso aí. Porque ele acha muitas vezes uma pedra porque ele deu o nome de pedra. Mas não. Entendeu? Não. Passa por Jesus. Entenderam? Isso aqui é um pouco complicado. Entendeu? Entendeu? Se não entender, fala, gente. Ele é a força da existência do mundo. Passa por ele. Por isso, quando a gente fica doente, dá dor, isso nos consola. Porque se eu existo através dele, se ele me ama, ele foi para a cruz, esse homem virou homem, veio aqui na forma de homem, foi para a cruz para me salvar, então eu tenho que estar tranquilo em todas as coisas. Eu não posso ter ansiedade. Ele me ama, e ele é o criador de todas as coisas. Tudo que foi criado passou por ele. Se ele tem o controle do mundo, das suas mãos, da criação, qual o medo que eu tenho? É lógico que vai passar por sofrimento, todo mundo aqui. Mas isso, como o Antônio fala, isso gera sanidade mental em mim. Isso aí atua na minha sanidade mental, né? Então, isso é uma ontologia realista que é diferente da ontologia do mundo, né? Que acredita que o homem ele tem poder e poder de criação das coisas, né? E passa pelo homem. Não. Você vê que o homem cai numa fragilidade, às vezes, e fica quieto, né?
Então, é fácil para a gente entender que Jesus precede a criação de todas as coisas. É tranquilo para qualquer filósofo, tá? Ele até pode entender isso, que Deus antecede as coisas. Aristóteles considerava Deus o motor imóvel. Nós não concordamos muito, né? Mas foi utilizado por Tomás de Aquino, na Escolástica e tudo, né? Tudo bem. Agora, entender que todas as coisas, inclusive a sociedade, a cultura e o homem passam por Deus, ele tem controle sobre isso e ele antecede a criação de todas as coisas. Isso foi criação dele, que é mais difícil para a gente aceitar. O ser humano aceitar. Né? Vamos pegar aqui até meu. Vê aí, Natan. Gênesis 1, 26. 1:26. 1, 26. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes, que rastejam sobre a terra. E o quê? Disse Deus. Disse. Disse Deus. Disse. Disse. Façamos. Trindade. Aí teve uma participação de toda a Trindade, nós somos imagem e semelhança dele. Mas disse Deus. Se disse Deus, quem é o verbo? É Jesus. A nossa existência só é completa, só é perfeita, nós só vamos nos entender existencialmente nele. Nele. E mais nada. E aí que gera, assim, após a queda, a gente tem o que chamamos de idolatria. Que nós começamos a botar a nossa existência, o nosso entendimento de existência em outras coisas que não ele. Por exemplo, qualquer coisa. Tem gente que bota a Bíblia. Viu que o Antônio pregou essa semana? Que os fariseus levaram a mulher pecadora, né? E o uso errado das escrituras. Muita gente entende, faz exegese, sabe grego, hebraico, e bota a Bíblia no lugar que Jesus devia estar. Um time de futebol, um casamento, uma mulher, um homem, uma profissão, um esporte. Você tenta buscar entendimento e significância do seu ser, para responder as perguntas, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Você começa a botar isso, outra coisa no lugar onde Jesus deveria estar. Os querem falar isso, Deus falso. Sim, esse livro é fantástico, Deuses Falsos. Aliás, nessa minha aula aqui, eu tenho 2 recomendações, tá? Eu sempre trago um livro. Um é esse aqui, a Criação Restaurada, que é sobre Cosmovisão. É um livrinho fininho, profundíssimo. É uma leitura que você tem que ler com calma, tá? Mas ele fala de cosmovisão em relação à criação. É muito bom. É o Albert Wolters. É um teólogo não muito conhecido, mas muito bom. E a palestra do professor Felipe Fontes. Ele é um pastor presbiteriano que entende muito de cosmovisão. Ele fez uma palestra sobre Gênesis e a cosmovisão. Uma conferência da Fiel que eu vou passar para vocês. Eu me baseei muito na minha aula, muita coisa com ele, tá? Ele me deu aula no mestrado, é um cara fantástico. Então, gente, eu estava falando o seguinte: nós fomos criados, a nossa existência passa por Jesus. Passa por Jesus. Né? E é tal negócio, a partir do momento que você reconhece isso, quando você é salvo, quando você é regenerado, sua vida muda. Não ressignifica tudo? Tudo muda, cara. Aquelas coisas que você botava ali no lugar de Jesus perdem valor. A bebida, a droga, o sexo, os prazeres, que você botava para significar a sua existência, isso muda tudo, porque você entende que sua existência está nas mãos, foi criada, está nas mãos do eterno, do Deus eterno de Jesus. E o amor dele por você. Então, isso gera adoração. Né?
Agora, tem um negócio muito mais bravo, tá? Pra você entender. É que a cultura foi criada por Deus. A cultura foi criada por Deus e a cultura nós temos que nos aproximar da cultura com a ótica do Evangelho. Vou citar aqui, vou mostrar onde está isso na Bíblia, tá? Mas preste atenção. A gente não pode ter, nós não podemos ter uma postura de afastamento total da cultura, como a gente tem gente que faz, os mosteiros, né? Os monges. Para você criar uma cultura nova. Não tem como. Tem uma cultura nova. É um afastamento que eles chamam de monasticismo. Você tenta se afastar. Aquelas igrejas que não, eu não ouço música do mundo. Eu não ouço música do mundo. Ele vai criar outra. Vai criar outra cultura. Como você, às vezes, também faz a secularização. Você se aproxima demais da cultura, coisas que não convêm. Né? Então, o que eu sempre falo? Nós temos que ter uma aproximação crítica, né? Com a ótica do Evangelho. Pode uma visão cristã. Se aproxima de forma crítica da cultura. Tipo assim, pô, essa música é legal. Não tem um problema de eu estar ouvindo, eu ir num show de rock, né? Se eu não vou, assim, transgredir os meus princípios cristãos. Né? Você vai num show onde tem exposição nudismo, sexo explícito, não vai. Né? É tipo isso, né? Então não é ir demais nem se afastar totalmente. Até porque nós temos que ser luz do mundo. E para sermos luz do mundo, muita gente tem que participar da cultura do mundo. E está no mundo agora de forma crítica, né? Aproximação crítica, com cuidado. Né? E como é que da onde a gente tira que Deus criou a cultura, né? Lê aí, gente. Gênesis 2:18. Quem vai ler para mim? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Só isso. E disse. Olha aí. É a fórmula criacional. Sempre que você ouvir aqui em Gênesis, e disse Deus, Gênesis do 1 até o 2.4, e disse Deus, é a fórmula criacional. Disse é o verbo. Né? Não é bom que o homem fique só. Quer dizer, era um plano B de Deus. Ele viu lá, criou o homem, estava sozinho, não tinha ninguém para ajudar, né? Não tinha ninguém reclamando no ouvido dele. Né? Ninguém mandando ele lavar a louça. Ninguém olhando assim, ninguém olhando estranho para ele, assim, né? Com o olhar fuzilando. A vida muito sem graça, né, do homem, né? Então eu vou fazer um plano B, eu não tinha pensado nisso, não. Então eu vou criar a mulher. Né? Tô lascado, né? Vou criar a mulher. Vocês acham que foi isso? Não. Isso já estava no projeto eterno de Deus. No plano eterno de Deus, criar o homem e a mulher. Para quê? Para que houvesse relacionamento, relação do homem e da mulher. Relação social. Relação social, que foi criada por Deus. A cultura nada mais é que relação social. Relação social pode ser fechada ou aberta. A cultura é relação social. E começa por onde? Que Deus criou? Pela família. Pela família. Não tem jeito. A família é o núcleo da sociedade criado por Deus. E nós, como cristãos, temos que aceitar, temos que entender que o conceito da família é sagrado. Ele é sagrado, começou ali. A cultura começou na família. O núcleo foi a família. E Jesus, ele participa da criação da família. Disse Deus. Ele é o verbo. Então, como é que um casamento... Aqui vos fala quem já teve problemas, né? Hoje, uma bênção na minha vida, presente de Deus na minha vida, que está ali, eu ouvi na aula, né? Já me fuzil lá. Até saiu, mas bênção da minha vida. Eu não vi essa mulher. Né? Mas, gente, casamento para dar certo, ele tem que ter Jesus. Casamento para dar certo tem que ter Jesus. Porque ele foi o próprio criador do casamento. Então, os princípios que Jesus nos ensina nos evangelhos
Deus abençoa o nosso casamento. Ele abençoa o nosso casamento. Você aprende a perdoar. Você aprende a olhar com misericórdia a sua relação com o cônjuge. Olhar com misericórdia, perdoar o amor que é divino, né? Deus é amor, é a fonte do amor. Mas a base do casamento é Jesus. É Jesus. E a base da cultura é Jesus. Isso aqui, se você for discutir com uma pessoa que não é cristã, ele não vai concordar de jeito nenhum. Ele acha que a cultura foi criada pelo homem. Tá, nós criamos cultura. Mas nós criamos cultura pelo senso de Deus que tem dentro de nós. Isso foi plantado. Eles têm também. É. Ele até cria um senso de Deus, eu acho. Está ouvindo falar que todo homem tem um senso de divinidade dentro de si. Só que ele não cria para a glória de Deus. Ele cria para o seu próprio interesse. Né? Nós fazemos cultura hoje. Tudo que nós fazemos, nosso trabalho, nossa relação em casa, com a esposa, tudo que a gente faz hoje é para a glória de Deus. Pelo menos tem que ser uma fonte de meditação para a gente. Né? Assim, a gente tem que fazer as coisas, nós temos que fazer as coisas para a glória de Deus. Então, as coisas dos homens, da cultura, tudo passa, a gênese, a existência, pela ação de Jesus. Pela ação de Jesus. Aí o que acontece, gente? Acontece é que com a queda, né? Isso não vai se perder. Ele continua sendo o criador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Com a queda, isso não se perde. Ele não perde o poder dele. Quando ele se encarna e vem, ele encarna e vem como servo, né? Para nos salvar, ele demonstra nitidamente nos evangelhos que ele tem poder sobre toda a criação. Por exemplo, anda sobre as águas do mar. Ele que criou as águas do mar. Ele anda sobre as águas do mar. Ele ressuscita morto. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida, ele ressuscita morto. Né? Ele faz milagres. Ele cura doenças. Né? Ele cura o cego, que é a nossa de nascença, que hoje é o nosso tema de pregação. Né? Ele é a fonte da vida de tudo e continua, mesmo na forma de homem, ele não perde a divindade dele. Então, vamos estudar Jesus ainda aqui. É a união hipostática, ele é homem e Deus, ao mesmo tempo, na mesma intensidade, com todos os seus atributos, homem e Deus. É chamado união hipostática, o nome disso. Teologia, outro nome complicado, né? Ele não perde isso quando ele vem ao mundo e continua sendo homem e Deus hoje, mesmo depois de ter morrido, ressuscitado, e continua tendo controle sobre todas as coisas. Está neste momento aqui no meio de nós, no nosso meio. Onde dois ou mais estiverem falando em meu nome, ali estarei eu. Está aqui agora. Né? Ele está na sua vida o tempo inteiro. O autor e consumador de todas as coisas. Olha a profundidade desse negócio. E aí vem, encarna, Deus Criador, força criadora, né? Encarna a segunda pessoa e morre por nós. Preste atenção. Olha a profundidade disso. Quem é o verbo que criou você? Responder pela sua criação, é Jesus. O que ele diz para Nicodemos? É necessário nascer de novo. É porque essa matéria está corrompida, né? A matéria está corrompida. Quem pode fazer você nascer de novo? Não tem outro jeito. Só tem uma forma de você renovar sua vida, nascer sua voltar à vida. Voltar, vencer a corrupção da sua matéria e do seu ser todo, né? O homem todo está corrompido, não é só a matéria, inclusive o espírito, né? Nós somos corpo e espírito, né? Então, o homem, na sua integralidade, está corrompido. Quem pode curar a corrupção do homem? Jesus. É Jesus. Então, não tem como você nascer de novo, ter mudança de vida e ter a vida eterna
Sim, Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas, lá no Gênesis. E ele continua sendo o Criador de todas as coisas, hoje e eternamente. Aleluia! Sejam protestantes. Sejam Fados ou protestados, ele tem poder sobre tudo. Está falando isso, eu achei tão profundo, porque assim, faz muito sentido, né? Jesus sendo a palavra que faz a matéria, e ele vem, né, filho do homem, né? Matéria perfeita, Sim. que a criação caiu, né? E quando ele ressuscita, que ele é aquela nova matéria que a gente será, né, na glória. Né? Essa vida faz todo sentido, ele ser a força que faz a matéria, ele é a parte física da Trindade. Exato. E ele vem e se faz servo. O servo, doulos, grego, está na Bíblia, é escravo. Ele se faz escravo por nós, ele vai à cruz para nos salvar, né? Para nos salvar, mesmo sendo justo e não tendo pecado, né? A gente recebe a justiça dele para que nós possamos nascer de novo. Né? E isso vai nos dar, no futuro, na consumação dos tempos, né? Os novos céus e nova terra, onde vai ser tudo renovado, com o poder de Deus, nós seremos novas criaturas. A promessa é muito grande, mas através da força de Jesus. Você vê como é que o Gênesis aponta para ele? É muito lindo isso, né, gente? Desculpe, mas assim, eu estava estudando isso aqui e comecei a chorar. Cara. Esse dia no meu escritório. Estava lendo e comecei a chorar. Porque o amor de Deus, os seres humanos criados, que tiveram relação de inimizade com ele, mas ainda assim, ele não desiste de seres humanos. E salva os seres humanos e nos gera vida eterna numa situação que será muito melhor da criação. Né? Lê aí, quem vai ler? Apocalipse 21, 1 ao 5. Só para exemplificar isso. Apocalipse 21, 1 ao 5. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma voz grande do céu, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas já são passadas. Aleluia! Aleluia! Vou botar meu lado pentecostal, falar em línguas aqui, né? Começar a falar em línguas aqui. Gente, isso aqui é lindo demais, porque o Deus criador, né, de todos, do homem, ele mesmo, você vê que a participação é toda de Deus na salvação, não tem jeito, gente. Assim, aí é a minha posição, assim, não tem como eu, como homem, ter alguma participação na minha salvação, que tem que ser por ele. O Deus criador, que criou todas as coisas, o homem cai em pecado, esse Deus criador, Jesus, encarna, morre por mim, então ele faz a minha redenção, né? Ou seja, ele eu nasço de novo, sou nova criatura em Jesus, mas ainda estou sob a influência do pecado. Mas depois que eu morro, quando ele voltar, nós vamos ter uma consumação do novo céu e nova terra. Quem cria o novo céu e nova terra? Quem cria o novo homem? Quem cria o novo céu e nova terra? Jesus. Continua sendo ele. E disse Deus aí também, no Apocalipse, na palavra. Né? Continua pela palavra dele. Então vamos ter um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá maldade, pecado. Vai haver o seguinte, para todos os salvos, amor. Simplesmente é isso. Nós vamos viver o amor de Deus. E vai ser impossível pecar. Você imagina, é por isso que o Ronaldo Lidório, a irmã falou aqui, ele está tranquilo. Ele é um sujeito abençoado demais, assim. Eu não conheço pessoalmente, mas assisti muitas aulas dele.
Foi muito usado, né? Muito usado como missão e missão. Traduziu Bíblia. Ali, E amigo do Antônio. abriu várias igrejas, plantou muitas igrejas. Homem abençoado. E está em paz. Esse Brasil afora. E o dia agora, né? Fala, puxa vida, né? Estamos agora Teve aqui. malária quantas vezes? Mais de 20. E agora está com câncer. E ontem fez 30 e poucos anos de casado. Deu um testemunho também. Eu coloquei no grupo. Porque eu fiquei assim, tão E impactada. emocionar, né, gente? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é você fazer isso na hora da dor. Ele passou muito mal por conta da primeira. Passou muito mal. É muito duro. Sentiu muita dor, foi muito difícil. Gente. E ele está dando aquele testemunho lindo e aconselhando a gente na hora dói, na hora da dor. Eu fiquei assim, fiquei me perguntando, será que eu vou ser capaz disso aí na hora da minha dor? Entenda. É por isso que é importante a gente estudar. Por isso que a gente tem que estudar. Por isso nós temos que estudar. Por isso nós temos que estudar a teologia dessa forma, orar, se aproximar de Deus. Porque o mesmo Criador que comprou nossa redenção com o sangue dele, na consumação nos garante uma vida muito linda, né? Uma existência muito linda. O Paulo fala que são os sofrimentos, né? Que quando que espera. Mas não pode consigo. Esqueceu. É em Coríntios, né? Coríntios, Agora, isso mesmo. de vir, né? Não podemos comparar as coisas. Então, o novo céu e a nova terra. Agora, lembrando que tem o contrário, né? Os não salvos, você vai ter o suplício eterno. Lembrando o contrário. Eu não quero terminar minha aula com isso, não. Nós estamos aqui entre cristãos, né? Vamos pensar no novo céu e na nova terra, né? Glória a Deus, que Deus conquistou isso para nós, né? E aí, gente, a profundidade de você se encontrar com o Gênesis, tendo com Jesus como a lente hermenêutica. Nós chamamos de lente hermenêutica, lente de interpretação. Lente hermenêutica se chama lente de interpretação. Hermenêutica é interpretação. Jesus é a lente hermenêutica. Jesus, se você usar Jesus como interpretação do Velho Testamento, do Gênesis, isso dá um significado para a sua existência bárbaro. Bárbaro, né? É uma barbaridade, né? A próxima pergunta vai ser: como conseguimos glorificar a Deus? Passa por tudo isso aqui que eu estou me ensinando. Tem uma sequência lógica que o Tim Keller usa aí, esse catecismo, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu criei sobre, né? A aulinha. Eu vou disponibilizar para vocês, para quem quiser, essa aula do professor Felipe Fontes, onde eu me baseei muito, que é uma palestra que ele deu na Conferência Fiel sobre Gênesis e Cosmovisão. E tem um artigo dele também sobre isso. Ele é um cara dos presbiterianos com que eu estudei, ele é um dos que eu mais amei, assim, que eu mais gostei. Ele e o Éder Campos Júnior também. São pessoas muito piedosas, sabe? É muito piedoso. E agora, abrir assim, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que não tem entendido? Acho que A gente tem assim, uma certa dificuldade nesse versículo que a gente leu de Colossenses, né? E todos nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, os visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. E a gente vê que tem tanta coisa que não é para ele, que é só para trazer tristeza, miséria, fome, tem a tá rolando ali, né? Coisas tão pequenas. não dá para entender, né? Que a gente nem tem explicação. É o chamado problema do mal da teologia, né? Eu acho que a resposta, que eu vou te responder, tem que haver. Você ia falar, não, você fala, está em Isaías 24, versículo 5. O que ele fala aqui? A terra está contaminada por causa dos moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram alianças.
terra. É isso aí. Também tem assim. Esse é o problema. É, Eles obedecem o tempo todo. você tem que olhar. Ele deixa o homem ser responsável também pelo que ele faz. Os anjos as não consequências. obedeceram, os anjos se rebelaram. Nós não revelamos. Você quer dar mesmo, né? Ele fez tudo, mas É. depois se rebelaram. Ele tem, mas ainda assim, Sim. ainda assim, ó, Satanás é um anjo caído. Aham. Né? Foi criado por Deus. Sim. Foi criado por Deus. Mas Deus não criou ele com esse propósito. Não com esse propósito. Não, Ele se Ele, porque ele tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio, segundo um conceito, não sei se foi Augusto Nicodemos que falou isso. O livre-arbítrio é um livre-arbítrio para ir para o inferno. Livre-arbítrio te leva para o inferno. Entendeu? Livre-arbítrio só serve para isso. Ainda assim, Satanás foi criado por Deus. Ele só atua se Deus assim permitir. Olha o livro de Jó. tá. Isso. Mostra, né? A guerra só ocorre se Deus assim permitir. E ainda assim vai cumprir o propósito dele no fim. quer salvar. É criado, é criada pelo homem. Mas a gente não pode esquecer que Deus tem controle sobre tudo. E isso nos dá uma esperança enorme. O nome disso em teologia, onde você tem a ação do homem, controle de Deus, na providência, é chamado de concorrência. Concorrência. Concorre. Ação de Deus e ação do homem. E de uma forma que a gente não entende, não adianta você tentar entender, tá? Isso vai cumprir a vontade de Deus. Concorre para o bem daqueles que amam. Sim. Os que não amam a Deus, você imagina? Um ateu que não acredita que nós viemos do nada. Do nada, nada cria. Para nada vão. Então a gente veio do nada e vai dar um mergulho no nada. Você imagina uma pessoa dessa que pega um câncer. Tem um câncer e está à beira da morte. O que acontece? Um desespero. Um desespero, um mergulho nada escuro. Nós hoje, nós cristãos, sabemos o nosso destino é a consumação eterna. Está lindo ali em Apocalipse, né? Deixa eu só. Essas coisas eu estava pensando antes disso. Ele não teve sobre a própria, né? Pesquisando da jovens aqui. Mas isso não é só uma coisa. Foi assim, coisa assim, muito triste. No final, teve com 2 filhos adolescentes. Ele pedia as pessoas. Olha, por esse livro, sim. Deus concordou para o bem dele. Novinho, 43 anos, sabe? Cara, assim, fantástico na profissão. Sabe o que é mais lindo nisso? Deus não desistiu dele. Assim, foi muito triste. Esse desejo dele por Deus, né? Antes de morrer, Deus não desistiu dele. Lembre-se do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, no último momento de vida, ele se converteu. Então, Deus, seus eleitos, né? Seus amados, ele vai até o último segundo e salva. E salva. Gente, vamos fazer a oração final, que é bom ter culto, para a gente poder tomar um cafezinho, né? Senhor, obrigado, Senhor, por essa aula, por nós entendemos que Tu és o Criador de todas as coisas, Senhor, que Tu nos criaste e criaste para a Tua glória, Senhor. Nos abençoe agora no culto que vai vir, continue falando conosco, com os nossos corações, e abençoe a nossa escola bíblica, Senhor. Que possa continuar glorificando o Seu nome aqui. No nome de Jesus, eu te pedimos, amém. Obrigado aí, gente. Saiu o coração congelou. Porque eu sei que tem um tanque para defender, mas lançando o coração ainda na hora. Bem, gente, vou desconectar aqui agora, a aula foi bem legal. Até a próxima, pessoal.